Bom, pessoal, vamos então dar continuidade para a nossa aula. A gente falou então antes sobre reprodução humana, né? E agora a gente vai falar dos outros próximos dois capítulos. O primeiro deles é sobre drogas, tá? E aí esse capítulo é bem simplinho. Acredito que muitas informações que tem aqui no capítulo vocês já devam ter acesso, né? É muito simples. Hoje a gente é um assunto bastante difundido. Antigamente era mais tabu, mas hoje é mais fácil de saber das coisas, né, de procurar saber. Tem muito filme, muito documentário, muita novela que fala sobre isso, né? Então é bastante fácil da gente ter informações, não só ter acesso, mas também a ter informações, tá certo? Bom, primeiramente, drogas são todas as substâncias que podem alterar funções do nosso corpo, essas funções as fisiológicas, né? E não só aquelas drogas, quando fala droga, já pensa logo em maconha, pensa em cocaína, mas todo remédio que você toma, isso é uma droga, porque foi produzido para alterar alguma coisa no seu corpo, tá certo? Aí eu coloquei o exemplo aqui que é a cafeína, que muita gente faz uso dessa droga através da bebida do café, tá certo? Bom, aí existe a diferença entre drogas que são consideradas lícitas e ilícitas. As lícitas são aquelas drogas que são autorizadas a serem comercializadas, tá? Como, por exemplo, o álcool, apesar de não poder ser comercializado para menores de 18 anos, tá? O cigarro também ele é autorizado para ser comercializado e os remédios como um todo, tá certo? E as ilícitas são aquelas que são proibidas de serem vendidas, que são o que a gente chama realmente de droga, né? Maconha, cocaína, crack, entre outras coisas. Bom, e aí o que acontece com a droga? A droga, ela vai entrar no nosso sistema. Estou falando então agora das ilícitas, né? E também de algumas listas. Ela entra no sistema e ela vai alterar essas funções. E aí elas, no caso, elas podem favorecer a ocorrência da toxicomania. O que é isso? É uma intoxicação que você vai sofrer constante pelo uso daquela droga. E isso pode gerar uma dependência, tá? Pode ser uma dependência química ou uma dependência psíquica, que vão ter alguns sintomas aí diferentes, tá? Então, algumas drogas podem ocasionar a dependência, por isso que a gente tem aí o caso de algumas drogas que são consideradas ilícitas para justamente diminuir os casos de dependentes químicos, tá certo? E aí as drogas elas são classificadas em três categorias: as estimulantes, que é aquela droga que vai fazer com que a pessoa fique mais ligada, tá? E aí a gente tem o crack, tem a anfetamina, a própria cafeína, presente em algumas bebidas, em alguns alimentos, né? E os remédios para perda de peso, tá? Para deixar a pessoa mais ligada, aí vai, é, vai alterar aí algumas funções do sistema nervoso, né? Que estão relacionadas com as características que são contrário disso, tá certo? Aí nós temos as drogas que são consideradas depressoras, que vão diminuir, de certa forma, o metabolismo, né? Então a gente tem o álcool, a gente tem o ansiolítico, que são remédios para depressão, né, em maioria, a morfina, que é um remédio para dor, né, para diminuir a dor de alguém em casos extremos, tá? Remédio nenhum ajuda a pessoa a não sentir dor e aí toma morfina. Bom, o que acontece? Essas drogas, elas alteram alguns sistemas e fazem com que a pessoa fique mais relaxada, mais down. No caso do álcool, é bem, assim, eu tenho certeza que vocês já devam ter percebido isso. Quando você vê uma pessoa, ou você vê, sei lá, num filme e tal, fazendo a ingestão de uma quantidade muito grande de álcool, ela fica sonolenta, o reflexo dela fica alterado, fica lerdo, né? Por isso que é perigoso, no caso, se beber, não dirija. Porque o reflexo da pessoa, no sistema motor dela, vai estar todo alterado. E aí ela não vai ter ver alguma coisa de desviar ou até mesmo de manter a direção, né? Manter o caminho que ela tem que percorrer e tudo mais. A outra categoria são os alucinógenos, que são aquelas que vão levar a pessoa a ter alucinações, de ver coisas, sentir coisas, tá certo? E aí nessa categoria entra a maconha, o LSD, que já foi muito comum de utilizado, né, na época dos Beatles. Os Beatles mesmo, eles têm um CD, na verdade é disco, porque naquela época não tinha CD, que é todo psicodélico. E existe assim, eles faziam uso, isso era aberto, né, que eles faziam uso do LSD, né, então de que foi
ele foi produzido, né, esse disco, a capa do disco, tal, com a ideia de enquanto os Beatles, né, os cantores lá, os artistas estavam sob o efeito do LSD, tá? Aí tem também o êxtase e os cogumelos. Não são todos os tipos de cogumelos que vão causar alucinações. O champignon, que é aquele que a gente coloca na comida, normalmente no estrogonofe, ele não causa alucinação, né? Aí também, né? Que a gente faz, é bem comum, né, as pessoas usarem. Então, alguns tipos de cogumelos, tá? Que a pessoa às vezes pode comer o cogumelo, ou às vezes faz um chá, e aí tem... Aqui nesse quadrinho tem alguns outros tipos de drogas, né? E nas suas classificações, tá bom? Bom, e aí eu vou falar do cigarro. O cigarro, ele é bastante complicado, por quê? Porque ele é uma droga lícita, né? Ele pode ser comercializado. Só que todo mundo sabe que existem danos muito severos relacionados ao cigarro. Seja em relação ao pulmão, ao coração, né? A questão do câncer, desenvolvimento de câncer, né, no sistema respiratório e tudo mais. O cigarro uma das drogas que mais mata no mundo. E acredito, sim, que isso acontece porque é uma droga lícita. É uma droga que é comercializada sem problema algum, certo? Bom, e aí o que acontece? Se você parar para pegar o cigarro lá e ler a composição, você fica maluco, né? Porque tem formol dentro dele, tem nicotina, tem metais pesados, tem pesticidas dentro do cigarro. Então, assim, por que uma pessoa faz uso do cigarro? Enfim, o cigarro ele causa uma dependência, né? Tanto física quanto química. Desculpa, tanto física quanto psíquica. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê uma pessoa que fuma cigarro durante muito tempo, durante anos, né? Que é muito comum. E você fala, por que você não para? Como se fosse algo bastante simples. Mas essa dependência é difícil de ser superada, tá? Por isso que isso acontece. Bom, e aí o que a gente vê que tem relação do cigarro com o aumento da frequência cardíaca, então, por isso que eu falei dos problemas do coração. Tem questão também de perturbação visual, né, dos olhos. Então, assim, o cigarro, ele não, fora o cheiro que é horroroso, né, ele não tem benefício para o corpo, tá? É uma droga, apesar de ser lícita, assim como o álcool, não tem benefício. Apesar de que o vinho, em quantidade moderada, pode favorecer as funções do coração. E aí eu coloquei esse desenho, essa propaganda do cigarrinho de chocolate ao leite, porque antigamente o cigarro não era proibido, você poderia fumar em qualquer lugar, inclusive professores. A minha mãe relata que na sala de aula o professor fumava enquanto dava aula, e os alunos eram obrigados a inalar aquela fumaça. Então, teve uma evolução, né, do cigarro. O cigarro ele era visto como um objeto de poder. Então você vê naqueles filmes muito antigos, homens, sei lá, poderosos, ou até mulheres, todas sensuais, com um cigarro na mão, com aquela piteira, né? Então aquilo era muito comum e era um símbolo de poder, né? De ser uma pessoa bem-sucedida, tá? E hoje a gente vê um número muito menor de pessoas fumantes, né? Porque existe a lei que proíbe que cigarro, você não pode fumar cigarro em locais públicos ou privados, né? Então você vai num restaurante, antigamente tinha a área do fumante, você ia comer e tinha pessoas fumando, poderia acontecer isso. Você ia para um show, mesmo estando aberto, a pessoa poderia fumar. Hoje isso é diferente, né? É proibido por lei, existe multa para o estabelecimento e para a pessoa, né? Que faz uso do cigarro ali naquela situação, tá? Mas antigamente vendia cigarro falso de chocolate para as crianças brincarem de que fumavam. Então, assim, hoje é surreal você pensar isso, mas antigamente isso era muito comum e era muito tranquilo. Mas talvez porque não se conheciam as reais perturbações que o cigarro poderia causar na saúde do ser humano, tá certo? Tanto para quem fuma, para quem é fumante passivo, aquele que está ao lado de alguém que fuma, certo? Bom, essa é a aula sobre drogas, ela é bem curtinha, o capítulo é bem curtinho. Inclusive, toda vez que a gente vai procurar exercícios sobre drogas de vestibular, é muito relacionado com o sistema nervoso, né, com algum sistema do nosso corpo para saber o que aquilo pode causar e tudo mais, tá certo? Bom, aí a gente vai falar do capítulo sobre primeiros socorros. Eu achei bastante interessante, apesar de não lembrar de ter tido isso na época que eu estava no terceiro ano,
Eu não lembro de ter tido aula sobre primeiros socorros. Eu acho que teria sido algo que teria me marcado, né? Se eu tivesse. Mas eu acho interessante, porque mediante uma situação de um acidente, a gente tem que saber o que fazer, né? Primeiramente, antes de qualquer coisa, é manter a calma. Apesar de, depender da situação, ser bastante difícil, porque se você é a vítima ou você é o socorrista, a pessoa que vai prestar o socorro, se você não mantém a calma, você pode piorar o quadro da pessoa. Né? E aí, o que é importante a gente, mediante uma situação de acidente? Tem vários tipos de acidente, né? Mas a gente tem que ver se a pessoa está consciente, até mesmo um acidente bobo, tipo uma criança cai e bate a cabeça, tem que ver se ela está consciente. Se as vias respiratórias, né, as vias aéreas, elas não estão obstruídas por alguma coisa, no caso de engasgar, essas coisas tem que tentar retirar, né? Se a respiração da pessoa está tranquila, está calma, por isso tem que se manter a calma. Porque se você deixa a pessoa nervosa, ela vai respirar mais rápido e isso pode prejudicar o caso dela, né? A situação em que ela esteja. Tá? A pulsação, verificar lá os batimentos cardíacos, verificar isso. Eu vou contar aqui uma situação pessoal. E a temperatura, né? Para ver se ela está uma temperatura adequada, se não está muito quente, né? E está sendo gelada, porque quando a pessoa morre, ela fica gelada, tá certo? Então, o que acontece? Tenho um bebê de 1 ano, e quando ele era bem menorzinho, a gente estava em casa, eu e meu esposo, e a gente se distraiu vendo um filme. Ele estava dormindo, ele dormiu, ele não dormia muito durante o dia, mas aquele dia ele dormiu. Isso acontece, é normal. Só que deu um estalo na gente, a gente, meu Deus, o Felipe tá acordado? O que tá acontecendo? Vamos lá ver. E meu esposo foi, ele fez exatamente isso, ele foi verificar os sinais vitais. Ele olhou para ver se conseguia ver o peito dele subindo e descendo, né, a respiração. Ele não conseguiu ver. Acho que a gente ficou nervoso na situação, né? Ele não conseguiu ver. A segunda coisa que ele viu foi escutar, ver se ele conseguia escutar a respiração. E ele também não conseguiu escutar. Eu vou repetir devido à situação de nervoso. Aí ele pôs a mão no rostinho. E para ele sentiu que o neném estava gelado. E nesse momento ele internamente se desesperou, mas voltou a si, por isso que é importante manter a calma. E ele foi e colocou a mão assim próximo ao nariz e conseguiu sentir o arzinho saindo. Aí ele ficou tranquilo. Só que nesse todo esse tempo, para mim, durou uma eternidade. Eu estava lá esperando a resposta. Então eu cheguei no quarto meio que desesperada para descobrir o que tinha acontecido, se estava tudo bem. E fiz as mesmas coisas que ele fez. E para mim eu não consegui perceber nada. Eu fiquei muito desesperada. E ele falou: calma, calma, tá tudo bem. Aí eu comecei a mexer no neném e ele começou a se mexer. Ele deu uma reclamada, virou de ladinho e dormiu de novo. Ele estava no estado de torpor, que a gente fala, né? Que o metabolismo ele desacelera, né? Ele diminui para só manter aquelas funções vitais mesmo, sem gasto de energia. Só que, nossa, foi desesperador. Eu lembro que eu fiquei super nervosa, mesmo depois de ver que tava tudo bem. Então, assim, eu vejo o quanto é importante a gente poder manter a calma numa situação como essa. Se eu tivesse, talvez, ido pela primeira vez ou antes do meu marido, eu teria causado um drama sem necessidade, tá? Mas acontece, né? Então, a gente tem que tentar manter a calma. Bom, aí quais são essas situações graves que o livro de vocês trazem aqui, que ele linka, né? Pra gente saber. Opa, só um pouquinho. A hemorragia, que a hemorragia é a perda de sangue, a perda excessiva de sangue, né? Então, às vezes faz um corte, ou bate a cabeça, aquela coisa toda. As queimaduras, que estão relacionadas principalmente, né, com fogo, mas pode acontecer queimadura com um produto químico, tá? Um ácido, alguma coisa assim. As convulsões, né, que são aqueles movimentos involuntários que o corpo tem. E aí é perigoso porque a pessoa pode se machucar, não pela convulsão, mas por ela se debater e bater em alguma coisa. Então, nesse momento, vamos falar um pouquinho de cada um. Na hemorragia, a gente tem que conter a hemorragia. É mais comum, é mais fácil a gente perceber a hemorragia externa, né? Aquela que está sangrando. Então, você tem que conter, tem que estancar o sangue. Colocar um pedaço de pano para manter e pressionar a região. A queimadura é adequado que, se for no caso de um produto químico, tentar retirar o produto. Aí depende muito do tipo de produto, tá? Às vezes não é jogando água, não, tá bom? Mas no caso do fogo, se você vê uma pessoa pegando fogo, você tem que parar o fogo e aí tem que abafar. Não adianta assoprar, porque se você está jogando oxigênio, só vai pegar mais fogo. Então a gente vê isso muito em filme, né? Que o cara pega um cobertor e joga em cima da pessoa e fica batendo ou fica pisando para apagar aquele fogo, tá?
No caso da convulsão, você tem que retirar tudo que estiver de perto da pessoa. Não pode tentar segurar a pessoa, porque você pode machucar a pessoa e se machucar. Antigamente era muito comum dizer que quando a pessoa tinha convulsão, ou quando ela desmaiava, você tinha que colocar a mão na boca dela para evitar que a língua enrolasse e ela se asfixiasse. Mas, na verdade, isso só vai fazer com que você se machuque. Inclusive, tem casos de pessoas que conseguem quebrar os dedos. A pessoa que está tendo a convulsão, ela morde e aí pode machucar feio, tá? Então, não é adequado. Mas é mesmo você tentar manter o local limpo, assim, sem nada próximo, para ela não se machucar e esperar passar e depois levá-la para o hospital, tá? A parada cardiorrespiratória é aquela que chega até a dar um negócio na gente, de pensar que a gente um dia precisa fazer uma ressuscitação manual, né? Porque é aquele movimento, aquelas manobras que faz de pressionar aqui o osso externo para apertar mesmo o coração para ver se ele bombeia. Você vai bombear manualmente para aquilo circular e a pessoa voltar, tá? E no caso da parada cardiorrespiratória também tem o caso de a pessoa se afoga e você vai fazer o boca a boca, né? Respiração boca a boca, não só no caso de afogamento, mas se ela toma, às vezes, um choque e aí ela fica sem respirar, você tem que forçar a respiração através da respiração boca a boca. Lembrando, pessoal, que toda vez que você tiver numa situação, principalmente aquelas em que tem corte, tem sangue da pessoa e você não conhece a pessoa, é inadequado você querer manusear a vítima, tá? Porque, por exemplo, se é uma pessoa com HIV, ela pode passar HIV para você. Então, é extremamente perigoso. O ideal é que você tenha, igual nos carros tem um kit de primeiros socorros, que tenha luva, que tenha alguma coisa. Dependendo da situação, você pode lavar o ferimento, né? Mas é tentar, assim, manter a sua integridade e a integridade da vítima também, tá? Bom, aí outras situações graves aqui que o livro de vocês traz. Ele fala das fraturas, né, das torções, das luxações. Isso eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, ou viram alguém próximo passar, tá jogando futebol, tá jogando bola, e vê alguém cair, se machucar, torcer o joelho, torcer o pé, a mão, a bola bater, aquela coisa toda. E a gente tem muito facilmente maneiras de perceber isso. A fratura, a quebra do osso, a pessoa realmente não aguenta de dor, né? Ela grita, não consegue andar direito, tudo mais. O entorse, a luxação é aquele incômodo que vai ser sanado lá com uma tala, com gesso e tudo mais. As fraturas, ela pode ser uma fratura interna e uma fratura exposta, que a gente fala que é quando o osso quebra e chega a sair da pele e voltar. Nossa, horrível, né? Mas nessas situações a gente não pode mexer. Por quê? Porque tem o risco ainda de contaminação de micro-organismos. Então tem que ser o mais rápido para chamar o socorro ou para levar a pessoa até o socorro. Aí nós temos o estado de choque, né? Pode ser um choque anafilático, um choque elétrico, né? E esse estado de choque ele é caracterizado pela falta de oxigênio. Então, é um dos casos em que você pode fazer aquela manobra de respiração boca a boca, por exemplo, né? Mas, assim, lembrando que o ideal é que se você presenciar um acidente muito grave, uma situação grave dessa, é que você ligue para o bombeiro ou para um 102, né? Para o bombeiro, para a ambulância, para o hospital, e peça socorro. E, se for o caso, a pessoa, o bombeiro, o paramédico, vai te orientando para você saber como que a vítima está e ajudar. Porque se você tentar fazer, às vezes, alguma coisa, pode prejudicar a vítima, tá? E a picada de animais peçonhentos, lembrando que os animais peçonhentos são aqueles que podem injetar o veneno. Então, aranha, lacraia, coloquei vespa, abelha, marimbondo, as taturanas, as cobras, escorpiões e algumas formigas também são considerados animais peçonhentos. Por exemplo, o sapo, que tem um veneno, ele não inocula o veneno em você, ele lança o veneno, é diferente. Porque quando você inocula, aquilo vai para a corrente sanguínea e aquilo pode se espalhar pelo corpo todo. Então, por exemplo, uma criança que é pequena, tem um tamanho corpóreo pequeno, pode ser fatal. Picou, passando algumas horas, pode morrer. Os idosos também, mas não pelo tamanho, mas pela lentidão da passagem desse sangue pelo corpo da pessoa, né? Então, aí pode acontecer também de levar a óbito, tá? E aí, no caso dos animais peçonhentos, o ideal é você pegar o animal, que, né, com todo cuidado, para você ficar também, pegar o animal e levar junto com a vítima para poderem saber, esse aqui é a cobra tal, esse aqui é o escorpião do tipo tal. As vespas, as formigas, a marimbondos, normalmente não são tão fatais,
Mas se uma pessoa for alérgica, é complicado. Vocês já assistiram aquele filme Primeiro Amor? Tem uma Macaulay Culkin, a garotinha, eles são crianças, brincam, né? Enfim. E aí o garoto, ele é alérgico. E ele é picado por um enxame de abelhas, né? Não é uma abelha, são várias abelhas. Uma pessoa que não é alérgica, levar várias picadas já é perigosa. Agora, uma pessoa que é alérgica, a reação dela pode levar a um choque. Um choque que a gente fala é anafilático também. E aí a pessoa vai ter o corpo vai tentar se defender e pode levar a óbito também, tá? Bom, e aí o que é importante, aquilo que eu falei no começo da aula, né? É sempre importante manter a calma, para manter a vítima calma e assim ajudá-la até o socorro chegar. É sempre primordial que você chame o socorro. Ah, presenciou um acidente de carro, tem uma pessoa caindo de uma altura muito grande, sei lá, viu que a pessoa tá asfixiada, tá com problema de respiração, aquela coisa toda, liga para o bombeiro, liga para o socorro, pede algumas orientações e tenta ver, porque eles vão te perguntar, ah, ela tá consciente? Ela tá falando? Ela tá respirando? Então, tudo isso você pode fazer até que a ajuda chegue, tá bom? Bom, essa aula era isso, né? Eu acho bastante interessante vocês darem uma lida com bastante carinho. Tem bastante coisas interessantes. Claro que não pode ficar bitolado, né? Mas é legal vocês lerem, porque, por acaso, vocês precisarem, vocês estejam preparados, assim como aconteceu comigo. Tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Lembrando que a gente tem live quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau.